Takamiya é um estudante aparentemente comum, mas que na verdade carrega um grande poder oculto dentro dele. E em um fatídico dia, quando estava prestes a ser atingido por um edifício, a garota mais popular da escola aparece para salvá-lo vestida de bruxa. É sobre isso que veremos no vídeo de hoje. Então, pega a pipoca, fica confortável e vem comigo. Takamiya era só mais um dos alunos que convivia com a grande princesa da escola, Kagari, que quando entrava no ônibus, todas as outras pessoas eram esmagadas. Ela era filha da diretora, então Takamiya não entendia o porquê dela ir de ônibus para a escola. Ele sempre se sentou ao lado dela, mas nunca trocou uma palavra. Mas bastou ele derrubar sua borracha e Kagari pegar para ele, que ele apanhou e tomou o apavoro do grupinho de fanáticos pela Kagari. Takamiya mal conseguia fazer suas tarefas na sala, pois todos tentavam impressionar a princesa. Enquanto fazia a retirada do lixo desse dia, Takamiya notou algo estranho dentro da lixeira, uma pelúcia. Ao pegá-la, havia um bilhete escrito: previsão do tempo, edifícios escolares. Ele não entendeu muito bem quando leu, mas logo viu um prédio imenso caindo dos céus bem em cima dele. Por sorte, ele é salvo, mas pela pessoa mais inesperada possível, Kagari, a princesa da escola. Kagari estava indiferente nessa situação, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela estava ali para protegê-lo. E logo, mais ameaças aparecem. Robôs coelhos tentam matá-lo a todo custo, mas Kagari era uma bruxa, e das boas, pois estava queimando os inimigos completamente. Takamiya tinha de ficar ao lado dela nessa situação, mas é claro que ele foi enganado. Depois de ser cercado por esses robôs, ele quase foi executado. Kagari apareceu para queimar todos os inimigos novamente. Takamiya não estava entendendo nada e estava achando que era um sonho, mas ela disse que sua tarefa era protegê-lo, já que ele era sua, entre aspas, princesa. Por algum motivo, ele falou que uma pessoa tão bonita não deveria protegê-lo, mas falou sem pensar, pois nem tinha certeza se gostava dela ou não. Mas falou isso porque todos falavam isso. Contudo, no meio da conversa, ele acaba sendo atingido por um dos inimigos e cai inconsciente. Para se vingar, Kagari queima ainda mais os inimigos, os reduzindo a cinzas, e disse que cuidaria de Takamiya. Ele acorda no quarto particular de Kagari, pensando que foi tudo um sonho, mas Kagari deixa bem claro que não era. Agora, eles iriam juntos para casa, pois não tinham motivos para ela o proteger em segredo mais. Quando Takamiya parou para pensar nisso, ele se lembrou de que eles sempre pegaram o mesmo ônibus, sempre sentaram em cadeiras próximas e os dias de tarefas deles eram iguais. Agora todas as peças se encaixaram. Aparentemente, a tarefa dela era protegê-lo, por um motivo que ele não sabia, pois depois disso, eles foram para casa em silêncio. No dia seguinte, Takamiya pensou que seria o de sempre, mas de fato, Kagari não estava mais escondendo o fato de que o protegeria. Eles foram juntos no ônibus, caminhando até a escola e até a sala de aula, mas esse tempo todo, todos estavam olhando torto para ele e se perguntando o porquê da princesa estar com Takamiya. Isso fez ele até se enjoar e Takamiya correu para o banheiro. Mas é claro que o grupo de valentões estaria lá para bater nele, perguntando o porquê dele estar tão próximo da princesa. Mas ela aparece e deixa bem claro que estava o protegendo e que iria queimar qualquer um que o machucasse. Já viu, né? No almoço, eles mal conseguiam respirar, de tantas pessoas os cercando com seus olhares assustadores. Takamiya estava se sentindo muito mal e até foi rude com Kagari, fugindo do almoço. Ele foi até o pátio, no qual o prédio caiu no dia anterior, mas nada havia acontecido, pois era um feitiço de ilusão, segundo a bruxa que estava ali agora. Ela foi bem direta, dizendo que se chamava Tampopo e estava ali para sequestrá-lo. Ele é pego, mas logo Kagari chega para resolver as coisas. Tampopo havia subestimado da última vez, por isso trouxe todo o seu exército consigo dessa vez. Inúmeros coelhos estavam indo em direção aos dois, mas Kagari estava tranquila e depois do ataque, Takamiya não enxergou mais nada. Takamiya abre seus olhos e se depara com Kagari completamente perfurada pelas lanças dos coelhos. Ele estava se sentindo muito mal, pois ela não estaria assim se não fosse por ele ter ignorado o que ela falou e ter se recusado a ficar do lado dela. Mas Kagari não estava sofrendo, estava preocupada com ele, dizendo que ele estava muito bravo. Ele disse que ela precisava ser tratada com urgência, mas tudo que ela pediu foi que ele a deixasse protegê-lo. E depois de concordar, Kagari invoca seus poderes novamente para explodir tudo. Kagari queima todos os coelhos com facilidade e quase queima Tampopo também, mas ela consegue fugir. Depois, Kagari tira sua roupa de bruxa e eles vão para casa novamente em silêncio. No dia seguinte, havia más notícias. Alunas se transferiram para a classe deles e todas eram bruxas caçando a cabeça de Takamiya. Agora
deu caralho mesmo, viu? Desde que tudo aquilo aconteceu, Takamiya só entendeu que estava sendo protegido por uma bruxa, que era sua colega de classe, porque estava sendo perseguido por outras bruxas. Ainda era muito confuso para ele. Nesse dia, Kagari não apareceu no ônibus, e ele pensou que algo tinha acontecido. Ao chegar na escola, ele entra em uma sala que não é sua classe, e se depara com 4 das novas bruxas sendo torturadas pelas chamas de Kagari. Ela disse que o trouxe aqui com um feitiço, e queria mostrar que capturou 4 das 5 bruxas transferidas, mas é claro que ele não queria que Kagari as torturasse. Quando ouviu o que uma delas tinha a dizer, ela se referiu a Takamiya como um receptáculo para algo maior. Elas não estavam atrás dele, e sim de seu corpo, pois havia algo que elas queriam. Será? Mas a conversa é interrompida pela 5ª bruxa, a que não foi capturada. Ela consegue separar Kagari de Takamiya e soltar suas companheiras bruxas. Ela levou Takamiya até o andar de baixo, mas é claro que Kagari havia torrado suas amigas e agora estava atrás dela. A bruxa ameaça cortar o pescoço de Takamiya, mas por algum motivo, as chamas de Kagari conseguiram salvar ele sem nem queimá-lo. A bruxa percebeu que não conseguiria fazer nada e recuou por hora. Depois disso, todas as bruxas fizeram uma recuada estratégica, vulgo fugiram. Foda-se. Takamiya acorda novamente no quarto de Kagari, que estava pronta para explicar tudo. Kagari não queria que ele se envolvesse mais do que isso, mas era preciso que ele soubesse o que estava acontecendo. Takamiya estava sendo perseguido pelas bruxas da torre, mas o maior inimigo deles no momento era o comandante por trás disso, que eles ainda não sabiam quem era. Mas Takamiya não se sentia bem em deixar Kagari lutar por ele, já que ele era o alvo das bruxas da torre. Por isso, pediu para ser seu aprendiz, para aprender magia. No fim de semana, Kagari o convidou para sair para conversar. Eles andariam bastante, então tinha muito assunto. Primeiro, ela explicou quem eram essas bruxas que queriam pegá-lo. Nesse mundo, há 2 tipos de bruxas. As elaboradoras, bruxas que se instalam em uma cidade com uma oficina e mantêm aquele lugar seguro usando sua magia. Mas também existem as bruxas da torre, que usam seu poder mágico para o mal. Não se sabe ao certo o objetivo delas, mas elas querem instaurar o caos. E Kagari disse que por algum motivo que Takamiya desconhecia, o mundo estaria em apuros caso elas conseguissem pegá-lo. Depois, eles passam em uma cafeteria muito estranha, que estava impregnada de magia e feitiços em todos os itens do cardápio. A garçonete que foi os atender não era de muito agrado de Kagari, mas ela deu algumas informações. A garçonete disse que algumas bruxas poderosas haviam estado ali no dia anterior, e que todas as bruxas da torre estavam se reunindo na cidade por algum motivo. Depois disso, eles nem comeram nada e só foram embora. Após isso, eles passaram em uma loja de roupas e Takamiya estava ali só para segurar as compras de Kagari. Mas por um acaso do destino, havia uma bruxa da torre ali. Ela parte para cima de Takamiya na hora e Kagari põe seu traje de bruxa. Kagari consegue tirar ela de cima de Takamiya facilmente com sua magia, mas logo outras bruxas da torre aparecem. Elas tentam fazer de tudo para vencer Kagari, inclusive gastar toda a munição de uma arma nela. Mas como era de fogo, ela devolveu tudo com uma grande explosão flamejante. Depois de derrotadas, elas disseram que iriam recuar, mas que não desistiriam. Mais tarde, Takamiya disse que se sentia mal por ser tão indefeso e que deveria se trancar em algum lugar para não ser atacado e não dar trabalho para ninguém. Mas Kagari disse que as bruxas elaboradoras serviam justamente para proteger o mundo e deixar ele como deveria ser. Eles vão até a escola, que coincidentemente era a oficina das elaboradoras nessa cidade. Ao chegarem, a diretora dá uma bronca nela por ter destruído a loja no distrito comercial, mas quando fala com Takamiya, o trata muito bem, dando as boas-vindas à oficina. Como Takamiya era aprendiz de Kagari agora, eles estavam ainda mais próximos, pois ela estava o ensinando tudo o que era necessário para ser um bruxo. Mas o maior obstáculo eram as pessoas querendo matá-lo por estar tão próximo da princesa. Mas no fim da aula, quando ele imaginou que começariam os treinamentos de verdade, ela disse que estava cansada e não faria isso hoje. Mas no ônibus, enquanto voltavam para casa, foram encontrados por uma bruxa da torre. Ela era Cronoa e ela estava ali para conversar, mas de uma forma bem agressiva. Com um dispositivo, ela consegue paralisar Kagari, que não conseguia nem falar. Cronoa sabia que suas armas não poderiam feri-la, por isso ela esfaqueou Takamiya, mas ele não sentiu dor nenhuma, e quem caiu sangrando foi Kagari. Era uma transferência de dano, e a não ser que Takamiya quisesse que Kagari morresse, teria de ouvir o que Cronoa tem para dizer. Por algum motivo, Takamiya e Kagari tinham uma forte conexão, e por causa dela, Kagari estava se tornando cada vez
mais poderosa, enquanto absorvia a mana de Takamiya. A única forma dele salvá-la nesse momento era libertando sua mana, e para isso, Konoha tinha um item especial. Takamiya entendeu tudo. Ela queria que ele libertasse sua mana, por algum motivo, pois ela não se importava com esse mundo a ponto de querer destruí-lo. Takamiya se recusa a tomar a cápsula, mas Konoha quase a coloca em sua boca à força, tentando beijá-lo, mas uma forte explosão de chamas a impede. Kagari se levanta, ainda fraca, dizendo que, a partir de agora, ela não seria mais como ele conhecia, e pediu que ele fechasse os olhos. De repente, tatuagens cobrem o corpo de Kagari, que sofre uma transformação e rapidamente derruba Konoha, e a perfurou com uma lâmina. Prestes a morrer, a bruxa da torre fica feliz em ver sua verdadeira forma, e queria ver mais, mas tinha de fugir para não morrer. Takamiya acorda no ponto de ônibus ao lado de Kagari, que estava caída. Ao ser levada para a enfermaria, ela foi diagnosticada com uma anemia leve e só precisaria descansar. Mas havia uma coisa estranha com Takamiya ainda, um doce em seu bolso, dado por Konoha, que ao invés de jogá-lo fora, ele o guardou. Kagari começou o treinamento de verdade com Takamiya. A primeira lição era sobre os mantos das bruxas. Takamiya os achava meio constrangedores, mas Kagari o achou tão fofinho usando que tirou algumas fotos. A primeira tarefa seria entender as capacidades dos trajes das bruxas, e para isso, ele precisaria testar seus limites. Primeiro, ele tentou dar um salto por cima de Kagari, que fez ele voar muito mais alto do que esperava. Depois, ele pegou Kagari no colo, e foi incrivelmente fácil. Aquele manto tinha uma função que deixava corpos mais leves, e vinha com uma vassoura também, mas Takamiya não pegou o jeito de como invocá-la. Depois de uma hora de treinamento, Kagari avisou que eles teriam de sair dali, pois conseguiu reservar o ginásio só até agora. Muitos alunos entram no ginásio, mas nenhum deles percebe os dois. Isso porque o manto também tinha uma função para deixá-los invisíveis. Depois disso, eles foram voando na vassoura de Kagari até o sol se pôr. Só que mais tarde, quando eles estavam sobrevoando de volta para a escola, Takamiya se deparou com um crime lá embaixo, na cidade. Uma garota da escola dele sendo assaltada por valentões. Como elas eram bruxas elaboradoras, Takamiya esperava que elas ajudassem em crimes normais também, mas na verdade não. As bruxas elaboradoras protegiam a cidade de outras bruxas. Lidar com crimes normais era tarefa da polícia, além de que elas não poderiam usar magia em pessoas normais. Mesmo assim, Takamiya a desobedece e se joga da vassoura invocando a sua. Ele não sabia como controlar, mas com algumas instruções de Kagari, conseguiu se virar. Ao chegar no local, ele esbarra com tudo nos valentões, que apesar de caírem, vão pra cima dele logo depois. Por sorte, Kagari apareceu logo atrás, explodindo todos eles em chamas. Takamiya pensou que ela não poderia usar magia em pessoas normais, mas ela disse que eram bruxas da torre, que fizeram uma armadilha para ele, pois sabiam que ele tentaria ajudar qualquer pessoa em situação de perigo. As bruxas da torre não aguentavam mais ser derrotadas por Kagari e não sabiam o que fazer. Mesmo não sendo muito inteligentes, uma delas propôs que elas poderiam atacar Takamiya quando ele estivesse sozinho, pois assim seria bem mais fácil. O problema é que Takamiya sempre estava com Kagari, e para resolver isso, Konoha aparece na conversa. Takamiya estava em mais um dia normal em sua casa, no qual se arrumaria para tomar café e ir para a escola, mas Kazumi, sua irmã, se ofereceu para ajudá-lo a se arrumar essa manhã. Enquanto ela usava o secador de cabelo, Kazumi perguntou se uma garota havia o ligado no fim de semana. Takamiya disse que era só uma colega de classe falando sobre um trabalho que iria acontecer na segunda, e tentou sustentar a mentira de todos os jeitos, até dizendo que teve de sair mais cedo para comprar algumas coisas, mas Kazumi sabia que a ligação era da princesa. Eles eram da mesma escola, então ficavam no pé de Kazumi também, pois todos perguntavam por que da princesa gostar tanto de seu irmão. Ela o ameaça com o secador de cabelo, perguntando qual era a relação entre ele e a princesa em detalhes, e disse que os seguiu no fim de semana e viu tudo o que aconteceu, mas agora era a hora do café. Então, ela só deixou esse recadinho e esperava conversar com ele à noite. No caminho para a escola, Takamiya teve de sair correndo para não perder o ônibus, mas foi pego em uma armadilha das bruxas da torre. Nesse momento, Kagari estava cercada pelas outras bruxas e Takamiya estava sendo levado por Tampopo. Konoha instruiu elas a fazerem isso, já que sabia que a fonte de poder ilimitado de Kagari era Takamiya e sua mana. Por sorte, Takamiya é salvo por uma criatura mágica enorme que destruiu os coelhos de Tampopo. Era Kazumi, a irmã de Takamiya, que aparentemente era uma bruxa também. Tampopo consegue se recuperar e também invoca seu gigante para a luta. A briga estava tão disputada que chamou a atenção de todas as bruxas nos arredores e terminou com Kazumi vencedora em cima de Tampopo, mas logo outra bruxa aparece para continuar o combate. Porém, ela usa seu poder especial, fazendo com que sua criatura fique gigantesca, a ponto de ficar na altura de helicópteros, e com uma pisada no chão,
acabou com as bruxas e causou uma grande explosão em toda a cidade. A diretora, quando vê o noticiário, fica muito brava, pois só queria tomar seu cafezinho. Depois de tudo, Takamiya fica surpreso ao saber que ela era uma bruxa, mas ligando os pontos, percebeu que fazia sentido, pois tinha de haver alguém para protegê-lo, enquanto ele não estava na escola com Kagari. E por falar nela, Kagari apareceu completamente intacta, com nenhum arranhão. Kazumi tenta expressar sua raiva por ela estar passando muito mais tempo com seu irmão do que ela, mas os dois estavam muito ocupados, falando como estavam preocupados um com o outro, e falando coisas bem melosas. Até que Kagari diz algo que choca os dois irmãos, que queria morar junto de Takamiya em sua casa, ou alugar um apartamento para morarem juntos. Enquanto isso, Konoha estava analisando o plano. Peões não conseguiriam derrotar uma rainha, mas ela reuniu todas as bruxas da torre dessa cidade para seu novo plano. E tinha algo ainda mais preocupante. A diretora ficou sabendo que Medusa, a bruxa da torre mais perigosa, havia escapado. Agora as coisas ficariam mais agitadas. No dia seguinte, a mãe de Takamiya e Kazumi tinha de falar algo muito importante para eles. Kagari era a noiva de Takamiya. Na sua juventude, ela conheceu uma mulher no qual ficou muito próxima, a mãe de Kagari, a diretora Kazane, mas por serem ambas mulheres e de famílias tradicionais, não poderiam se casar. Então, fizeram uma promessa de que, quando tivessem filhos, eles se casariam. Na cabeça de Takamiya, isso não fazia o menor sentido. Sua mãe não o obrigaria se ele não quisesse, mas ela via que claramente havia amor entre eles, pois até estavam indo morar juntos. Takamiya estava indo morar com Kagari por conta das bruxas, mas sua mãe não poderia saber delas, então só aceitou a decisão. Kazumi fica completamente surtada com tudo isso, pois era uma pessoa muito próxima de seu irmão, próxima até demais, chegando ao ponto de até tomarem banho juntos. Por isso, sua mãe teve de segurá-la enquanto Takamiya partia com Kagari. No caminho, eles conversaram sobre sentirem uma sensação estranha e nostálgica. É como se eles já se conhecessem há muito tempo, mas não se lembrassem de quase nada, mesmo sendo um laço forte. Kagari supôs que tenha sido alguma coisa feita por uma pessoa que sabia dos poderes de Takamiya, a mesma pessoa que deu a tarefa da vida de Kagari, cuidar de Takamiya. Kagari mora em um prédio enorme, maior do que qualquer arranha-céu da cidade. Era tudo muito luxuoso e havia diversas empregadas na casa. Eles tinham até de pegar o elevador para chegar no quarto dela, mas ao chegarem, havia um inimigo esperando por eles, Medusa, uma das irmãs Górgonas. Kagari tranca Takamiya no elevador e parte para o combate com a bruxa da torre. Takamiya sabia que, longe dele, Kagari não tinha sua invencibilidade, mas a inimiga era muito poderosa, tanto que o deixava em perigo. Mesmo assim, ele põe seu manto e decide ajudar. A porta do quarto explode e Kagari é arremessada para fora. A bruxa da torre sabia da ligação dos dois, que era de corpo e alma. Por isso, nem mesmo Takamiya poderia se arriscar, pois colocaria Kagari em risco também. Mas ele não tinha muito o que fazer e cogitou usar o orbe que libertaria seus poderes. Isso poderia ser uma armadilha, mas ele faria de tudo por Kagari. Por isso, Takamiya engole a orbe. Com isso, sua mana branca se liberta, fazendo com que a princesa branca se manifestasse. Ela lida com Medusa facilmente, mas em troca, tudo ao seu redor é destruído. Kazane estava novamente tomando seu chá e olhando tudo pela janela, quando se deparou com sua casa e escola sendo completamente destruídas. Até as bruxas da torre que estavam na escola se ferraram por conta disso. Depois de derrotar Medusa e Takamiya perceber que tudo estava destruído, ele ainda assim deu mais atenção para Kagari, perguntando se havia algum meio de salvá-la. A princesa branca disse que teria de tomar algo em troca, como a alma dele ou seus olhos. Takamiya concorda, desde que fosse para salvar Kagari, mas a princesa disse que era só um teste. O único jeito de salvá-la era com um beijo de amor verdadeiro, pois aparentemente Medusa estava selada e não estava com seu poder total. Portanto, essa petrificação era fraca. Kagari nunca perderia para isso, mas ela acabou desse jeito porque Takamiya não teve força mental o suficiente. Ele deixou de acreditar nela em um momento. A Medusa estava viva e estava pronta para um próximo ataque. A princesa branca disse que ele tinha de confiar nela, pois seu tempo havia acabado. Ela apareceria novamente, mas acha melhor que ele se mantivesse longe de situações que faziam ele precisar dela. Quando Medusa aparece diante deles, Takamiya dá um beijo no rosto de Kagari, o que faz ela despertar. Mesmo com as bruxas da torre ali para ajudar Medusa, Kagari estava com seu poder máximo novamente, e ao lado de Takamiya é invencível. Com seu poder flamejante, Kagari assegurou para Takamiya que o combate estava ganho, mas quando ele piscou os olhos, estava na enfermaria da escola. Medusa não estava morta, mas não os atacaria por enquanto. Antes de saírem, Kagari devolve o beijo e diz para ele não se arriscar tanto quanto hoje. Todas as bruxas elaboradoras foram convocadas por Kazane para resolver
um assunto com as bruxas da torre. No fim, Kagari foi morar com Takamiya em sua casa, já que sua mansão havia sido destruída e não era um lugar seguro. A base de Konoha é invadida pelas bruxas elaboradoras e Kazane vai pessoalmente até Konoha para se vingar do que aconteceu com sua casa e escola. Quando Kazumi voltou para casa depois da caçada das bruxas, ela ficou extremamente irritada por ver Kagari em sua casa e, pior, perto do seu irmão. Ela ficou tão descontrolada que até descontou em sua mãe, que ficou no chão depois desses insultos e até teve de faltar ao trabalho. A maior preocupação do conselho estudantil não era com a escola, e sim com a princesa. Eles estavam fazendo de tudo para separá-lo dela e até mandaram o professor Mikage resolver essa situação. Ele chama os dois para uma conversa particular, no qual explica o porquê dela se chamar princesa, já que Takamiya entrou na escola como um segundanista. A Academia Tougetsu tem a tradição de escolher um príncipe ou princesa para ser o aluno modelo da escola, sendo avaliados estética, notas, habilidades atléticas, sociais e etc. E Kagari foi a escolhida. O professor disse que não tinha nenhum controle sobre as ações de Kagari, já que a princesa mandava tanto quanto a diretora, ainda mais Kagari, que era a filha da atual diretora, mas Mikage poderia fazer algo como bruxo, e não professor. Mikage lança uma poção que faz Kagari desaparecer e transportar Takamiya para um mundo de sonhos, só com ele e o professor. Lá, ele queria falar a sós com Takamiya, o verdadeiro assunto que queria tratar. Mikage sabia que ele tinha tomado a pílula, a Old Card, para invocar a Princesa Branca. Havia 5 selos dentro de Takamiya que impediam a Princesa Branca de se manifestar completamente, mas quando ele tomou a pílula, o primeiro deles se desfez, e agora os outros 4 iriam se desfazer com o tempo. Mikage queria protegê-lo também, pois se a diretora ou Medusa descobrissem isso, ele seria selado novamente, e pediu que ele não contasse sobre isso pra ninguém. Kagari aparece dentro do mundo dos sonhos e tira Takamiya de lá, deixando Mikage incapacitado. Depois disso, eles não vão pra sala de aula, e sim pra outro local. Takamiya usa os alto-falantes da escola para convocar todos no ginásio. Lá, Kagari sobe ao palco e se prepara para um discurso, mas quando a diretora descobre isso, vai até lá muito brava. Kagari anunciou que estava tirando o cargo da atual diretora do conselho estudantil e que colocaria Takamiya em seu lugar, já que era mais apropriado. Mas o real motivo era tirar todos do caminho deles. A diretora não ficou decepcionada, muito pelo contrário, mas Kazumi teve uma reação bem mais negativa. Depois disso, Kagari toma coragem para fazer um discurso que parece deixar outros integrantes do conselho menos insatisfeitos, e as coisas estavam andando bem. Contudo, enquanto estavam em uma loja, Kazumi colocou Kagari para dormir e sequestrou seu irmão. Segundo ela, Kagari e Kazane eram um perigo para ele. Kazumi havia escutado toda a conversa dele com o professor Mikage, no qual ele disse que a diretora seria sua inimiga caso os selos caíssem. Kazumi queria partir com ele para outra cidade. Contudo, Kagari apareceu bem raivosa. Montada em seu dragão, ela tenta acertá-los com seus raios flamejantes, mas o que realmente derrubou eles foi um prédio, no qual Kazumi se chocou. Kagari salvou os dois e depois tentou sair do lugar sem levantar suspeitas, mesmo com metade da cidade devastada. Depois disso, os 3 ficaram bem e estavam em casa. Mesmo com toda essa confusão que Kazumi arrumou, Kagari admirava sua determinação e até pensou que poderia ser a irmã mais nova de Takamiya, pois gostou disso, mas ele disse que ela mais parecia sua irmã mais velha, e ela aceitou, fazendo ele a chamar de Mana. Esse é o final do episódio 6. Se você quiser mais recaps como esse, se inscreve, deixa o like e comenta pra gente trazer a parte 2 desse anime. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.